Oi, amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa web aula é de ciências. E em ciências, nós estamos estudando os biomas do Brasil. Nós já estudamos a floresta amazônica, a caatinga, o Pantanal e a Mata Atlântica. Hoje é dia de aprender sobre outros dois biomas. Vamos lá? Muito bem. No seu livro, na página 20, você tem o capítulo sobre o Cerrado e os Campos Sulinos. E começa com o Cerrado. Vá passando marca-texto no seu livro de acordo com a imagem aqui do lado. E o que acontece? O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. Ele ocupa principalmente a área central do nosso país. Ele é um bioma que tem um clima que apresenta duas estações bem definidas. No verão ele é quente e úmido e no inverno ele é frio e seco. A gente já está sabendo que está havendo uma alteração climática devido ao grande desmatamento dos nossos biomas, principalmente em regiões como aqui em São Paulo, que a urbanização tomou conta e devastou muito da mata nativa, certo? Mas esse tipo de clima é característica do Cerrado. O solo do Cerrado é um solo profundo e ele é permeável. O que isso significa? Que a água da chuva é absorvida por esse solo. Ele apresenta pouca matéria orgânica, diferente do solo de floresta, que devido à grande queda de folhas, flores e frutos que entram em decomposição, enriquece com a matéria orgânica. No Cerrado isso não acontece, mas ele tem uma grande reserva de água no subsolo, os chamados lençóis freáticos. Por quê? Como ele é um solo permeável que absorve a água da chuva, ele forma esses rios subterrâneos que vão gerar nascentes de rios aqui aonde a gente consegue ver. O Cerrado tem uma grande biodiversidade, tem muitas plantas e muitos animais que são endêmicos desse local. Um animal símbolo do Cerrado é o lobo-guará. A vegetação do Cerrado, ela tem características bem típicas dessa região. As árvores são baixas, não são muito altas como as das florestas. Elas têm casca grossa e têm o tronco e os galhos bem retorcidos. Ela parece até um pouco torta, essa árvore, como se ela estivesse crescendo para um lado, de repente ela vira e cresce para o outro lado. Ela é toda tortuosa. Por que isso? Porque o Cerrado é uma área onde ocorrem queimadas naturais. No período de seca, no período em que o ar está com pouquíssimo vapor de água, que é aquele período mais seco, que a gente precisa lavar o nariz porque resseca tudo lá dentro, o que acontece? Com o calor, ocorrem queimadas da própria natureza, sem a intervenção de ninguém. E os animais e as plantas do Cerrado foram se adaptando a esse fenômeno da natureza. Porém, em alguns momentos, os seres humanos resolveram interferir nisso. E existem hoje em dia queimadas provocadas pelas pessoas. Qual é a diferença primordial? A queimada natural, aquela que a própria natureza causa, ela tem um período de existência e as árvores do Cerrado, elas não morrem com essa queimada. Elas têm essa casca grossa que faz uma proteção para elas. Porém, na queimada provocada pelas pessoas, provocada pelo ser humano, ela perde a proporção.
E aí muitas vezes causa incêndios nessa área. E aí o estrago é grande, amores. Vamos dar uma olhada na árvore e nos animais típicos do cerrado. Vamos lá. Muito bem, como você pode ver aí na imagem, você tem árvore com galhos retorcidos. E esses galhos, eles são assim devido às queimadas naturais. E dá uma olhada como a casca dessa árvore é bem mais grossa. É uma casca que serve como um escudo. Depois você tem o Você Sabia. No Você Sabia vai falar sobre frutos típicos do Cerrado. Eu não conheço nenhum deles, nunca experimentei nenhum. E você? Conhece o sabor de algum desses frutos? Muito bem, agora a gente vai trabalhar sobre os campos sulinos. Os campos sulinos também são conhecidos como pampa ou pampas. É a mesma coisa, se você ouvir falar, os pampas gaúchos, você está falando do bioma campos sulinos. Ele é o bioma mais frio do Brasil. O clima lá é frio e úmido. E nós só encontramos o bioma dos Pampas aqui no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Mas ele é um bioma que se estende por outros países aqui da América do Sul. Que nem o Pantanal, lembra quando a Lu contou que o Pantanal aqui no Brasil a gente só encontra nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, mas que ele se estende pelos outros países? O mesmo acontece com os campos sulinos. É só no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Devido a esse clima muito frio, ocorre geadas. E as chuvas são regulares, chove durante o ano todo. Não tem nos campos sulinos períodos de seca, ok? A fauna lá é bem diversificada, conta com espécies bem específicas da área e a vegetação é formada por gramíneas e algumas árvores que a gente encontra nos campos sulinos, que são as araucárias. Tem outras? Tem também, mas as araucárias são as mais famosas. Lá tem florestas de araucárias. Vamos dar uma olhada? Olha só, aqui você tem dois animais típicos dos pampas gaúchos, que são a ave caboclinho de barriga vermelha e um mamífero chamado tucutuco, que são animais encontrados nesse bioma. E a gente tem também uma paisagem dos campos sulinos lá na cidade de São José dos Ausentes, óbvio, no Rio Grande do Sul, porque é só lá que tem esse bioma, certo, turma? E aí começam as atividades. O exercício 1 pede para você dar uma olhada nessa imagem, que é um ipê amarelo. O ipê amarelo é uma árvore típica do Cerrado. E aí ele pede para você responder o seguinte: a casca do tronco do ipê amarelo pode ser entendida como uma adaptação ao ambiente em que essa espécie vive? Explique por quê. Lê a legenda, tá, turma? Na legenda tem uma dica. O exercício 2, você vai precisar pesquisar para descobrir se o lobo-guará e o fruto da lobeira, que são dois seres vivos encontrados no cerrado. Você vai pesquisar na internet e vai descobrir a relação entre esses dois seres vivos. O que será que o lobo-guará tem a ver com o fruto da lobeira? Vamos ver quem consegue descobrir? No exercício 3, a Lu vai deixar opcional. Você só vai fazer se você tiver curiosidade de descobrir. O 3 não é obrigado a pesquisar, ok? Se você quiser, você vai escolher um dos frutos encontrados no cerrado que ele está dizendo aí
e você vai pesquisar sobre esse fruto e descrever como é que eles podem ser utilizados pelas pessoas. Será que todos eles são comidos crus? Será que algum deles serve para fazer doce? Como será que esses frutos são utilizados? E na outra página você tem o exercício 4, que diz assim: Campos Sulinos é um bioma bem preservado. O clima é chuvoso e o solo fica alagado frequentemente, dificultando a prática de plantações ou a criação de gado. Será que essa frase é verdadeira? Ou será que não? Dá uma lida lá sobre os Campos Sulinos, porque de propósito a Lu não falou sobre isso. Você vai ter que ler para descobrir se essa afirmação está correta ou não e explicar por quê. A resposta está lá no texto, ok? Depois o exercício 5 pede para você observar a frase, ler com atenção e identificar de que bioma está falando, ok? No exercício 6, finalmente, você vai observar a imagem e vai dizer em que bioma isso que está sendo mostrado aí pode ser encontrado. Combinado, amores? Bom trabalho para vocês e se tudo der certo, na aula das 5 e 10 a gente faz correção, tá bom? Um beijo enorme e boa prova de inglês, tá bom? Tchau, turma!